Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 13. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Esta passagem diz respeito a dois discípulos que no domingo da ressurreição, eles saíram de Jerusalém e foram na direção de Emaús, que era onde eles moravam. E eles iam pelo caminho, falando entre si, conversando entre si, a respeito dos acontecimentos que tinham se dado em Jerusalém, que era a crucificação do Senhor Jesus Cristo, seu sepultamento. E eles sabiam da ressurreição do Senhor, porque eles ouviram falar antecipadamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele daria sua vida e tornaria a tomá-la. Mas eles não tinham sabido exatamente da ressurreição, e eles falavam como se a ressurreição não tivesse acontecido e que fosse uma frustração para eles. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Senhor Jesus, apareceu para eles assim no caminhar da estrada, juntou-se a eles e perguntou para eles assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então eles viraram para Jesus, era o cair da tarde, eles não o reconheceram. A Bíblia diz que o coração deles estava como que fechado, e os seus olhos também como que fechados, e eles não o conheceram. E eles disseram assim: só tu és peregrino em Jerusalém, que não sabes das coisas que aconteceram lá? Ou seja, eles criticaram Jesus por Jesus não saber o que tinha acontecido em Jerusalém, embora Jesus tinha sido protagonista do que acontecera em Jerusalém. Eles é que não conheceram Jesus, e foram caminhando, e Jesus diz assim: honestos e tardos de coração para crer em tudo que as Escrituras diziam. As Escrituras não diziam, e aí então ele começa desde o Antigo Testamento e vem explicando para eles o que a Escritura dizia. Quando Jesus termina a explicação, eles estão chegando na porta da casa em Emaús. Então eles fazem um convite a Jesus: entra e fica conosco, porque já declinou o dia, já é tarde, e o Senhor entra para ficar conosco. E ele entrou para ficar com eles. E a Bíblia diz que quando eles entraram, eles tinham pão, e eles tinham alguma refeição ali guardada, e eles pegaram aquele pão, partiram, né? E o Senhor Jesus Cristo distribuiu para eles. Quando Jesus fez esse gesto de pegar o pão e distribuir, os olhos deles abriram. E então eles perceberam a presença de Jesus. E Jesus então os deixa, e eles ficam numa reflexão pessoal, onde eles dizem um para o outro assim: acaso não ardia em nós o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Então eles perceberam que estiveram com Jesus ao longo do caminho, mas eles não perceberam a presença dele. Mas quando eles perceberam, eles descobriram que algo especial havia acontecido no coração deles. Então eles decidiram sair dali, já era noite, e decidiram voltar a Jerusalém. E quando eles voltaram a Jerusalém, eles vinham pelo mesmo caminho que eles foram tristes, eles vinham com alegria de coração, e chegando em Jerusalém, proclamaram a ressurreição de Jesus, dizendo que ele esteve com eles e foi deles reconhecido no partir do pão. O texto é isso. Eu queria comentar algumas coisas importantes, já pela celebração da ceia, mas muito importante para a nossa jornada diária. Vamos chamar que o caminho de Jerusalém para Emaús, que aqueles dois discípulos estavam fazendo, é símbolo da jornada que todos nós fazemos. Todos nós caminhamos todos os dias em direção a algo que seja especial para nós. Todos os dias caminhamos na expectativa de construir alguma coisa, de realizar alguma coisa, de experimentar algo especial, viver uma experiência afetiva. Todos nós estamos nos caminhos da vida, caminhando dia após dia. Bote lá então o versículo 13 para a gente começar uma reflexão aqui, que vocês vão acompanhando na sua palavra. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia significa o domingo da ressurreição. Iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, né? 14. E assim sucessivamente, 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido?
era a morte lá do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sexta-feira, o seu sepultamento no sábado, e havia a ressurreição no domingo. Mas eles estavam falando da morte e do sepultamento. Eles não tinham a experiência da ressurreição. Veja só o que vai acontecendo. Próximo. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então é importante que a gente perceba que na jornada da vida, muitas vezes, nós estamos dialogando sobre o Evangelho, sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas da palavra, mas muitas vezes não temos consciência da presença viva de Jesus em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós falamos como se falássemos de uma religião. Eles falavam do Evangelho como se fosse algo que tinha acontecido lá em Jerusalém, mas eles estavam frustrados porque nada do que eles esperavam aconteceu. Então, para eles, o Evangelho era um Evangelho teórico. Para eles, o Evangelho era uma experiência que foi proclamada, mas não aconteceu. Então eles iam falando entre si. Olha o que eles falavam, verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Interessante, muitas vezes os nossos olhos estão como que fechados, porque muitas vezes as nossas vidas estão cheias dos cuidados desta vida, que não sobra um espaço para reflexão, que nos sobra um espaço para comunhão, que nos sobra um espaço para adoração, que nos sobra um espaço para leitura da palavra, para meditação na palavra. E a gente não percebe que os olhos da gente estão abertos para uma multiplicidade de coisas, mas os olhos fechados para a presença e a liderança do Espírito Santo na vida da gente no caminhar diário. Então essa passagem é muito importante porque ela nos mostra o perigo de estarmos falando do Evangelho, discutindo sobre o Evangelho, trocando ideias sobre o Evangelho, mas sem experimentar a presença do autor do Evangelho. Sem imaginar a presença, ou sem perceber a presença de Jesus na nossa jornada diária. Sem perceber a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Então, muitas vezes, o Evangelho é verdadeiramente respeitado por nós, mas nós ficamos aquém do poder do Evangelho, que é a presença viva de Deus na nossa experiência pessoal. Veja o que aconteceu com eles. Verso 17. E ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eles estavam falando do Evangelho, não estavam? Estavam falando das coisas de Jerusalém. Estavam falando dos eventos evangélicos. Mas como é que estava o coração deles? Tristes, frustrados, desanimados, desesperançados. Porque nós podemos estar falando do Evangelho, frequentando uma igreja, compartilhando coisas importantes na escola dominical, mas mais importante de tudo isso é que nós não estejamos apenas alimentando o nosso conhecimento teórico sobre o Evangelho, mas que nós estejamos desenvolvendo a nossa experiência emocional e afetiva de comunhão e de identidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes nossas mentes e corações estão bloqueados para esse fato? De modo que nós podemos caminhar na vida tristes, desanimados, e às vezes até envolvidos em pecados, sem perceber que o Espírito Santo habita em nós. E nós estamos com os olhos fechados para essa realidade. E levamos a nossa vida como se Ele não estivesse presente, como se Ele não participasse das nossas escolhas e das nossas decisões. E quanto que o Espírito de Deus entristece-se dentro de nós, por conta da nossa caminhada, que muitas vezes diverge do propósito e da expectativa de Deus a nosso respeito. Por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós.
E nós entristecemos porque não percebemos que no dia a dia da vida, Ele não está lá no céu. Ele está conosco, está dentro de nós e assiste cada ato que nós praticamos, cada escolha que nós fazemos, cada decisão que nós tomamos. Veja para frente. Por que você está triste? Por que você está desanimado? Se você é um crente fervoroso? Olha só, a resposta vem no final. E respondendo um cujo nome era Cleopa, disse para ele: só tu és peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Olha o que eles fazem. Jesus está presente com eles. Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que eles respondem? Só tu és peregrino e não sabes das coisas que aconteceram em Jerusalém? Nós estamos tristes porque nós esperávamos que fosse o evangelho verdadeiro lá. Mas essas coisas aconteceram e nada mudou na nossa vida. Olha quantas vezes nós criticamos a presença de Deus em nossas vidas por causa da nossa ignorância sobre a presença dele. O que aconteceu ali? Jesus estava presente. E eles não entenderam a presença de Jesus na caminhada deles. Não perceberam. Não imaginaram nada diferente do que eles estavam fazendo, que era falando sobre o Evangelho e com seus corações tristes. Eles não perceberam que aquela figura que se aproximou deles tinha algo especial a compartilhar com eles. Era privilégio deles que Jesus tivesse escolhido, naquele momento da sua vida, estar ao lado deles. Mas eles estavam tão cheios de uma teoria, tão cheios de uma compreensão de si mesmo, ou da sua própria ideia, do seu próprio sentimento, que eles não perceberam a preciosa presença de Jesus na vida deles. Olha que coisa triste quando Jesus escolhe estar ao seu lado, escolhe estar com você, escolhe estar na sua jornada, escolhe estar no seu lar, escolhe estar na sua igreja, escolhe estar no seu trabalho, lado a lado com você, mas você não o conhece e ainda o critica. Só tu és peregrino e não sabes das coisas do Evangelho? Jesus podia parar ali e dizer: rapaz, eu sou o próprio Evangelho. Vocês é que não entendem nada de Evangelho. Vocês é que estão totalmente por fora do Evangelho. Mas Jesus disse: vamos caminhar um pouco mais, que eu quero trabalhar com o entendimento deles, com a percepção deles. E não quero exortá-los, eu quero conduzi-los a um entendimento, a uma compreensão, que vai mudar a vida deles. Então veja só, no seguinte, verso 19. E lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito... Então Jesus perguntou: quais coisas aconteceram em Jerusalém? Aí eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Parei um pouco. O que Jesus estava dizendo para ele? Quais coisas vocês estão se referindo aí no diálogo de vocês? E o que vocês acham que eu sou ignorante? De que vocês acham que eu sou ignorante? Aí eles falam de Jesus, varão profeta, que foi crucificado, e aconteceu de umas mulheres irem lá ao sepulcro e não acharam.
Eles falaram tudo que tinha acontecido lá, inclusive da eventual ressurreição, porque as mulheres foram lá, não o encontraram, os homens foram lá, não o encontraram, o sepulcro estava vazio, mas eles permaneciam com a sua ideia anterior. Nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas já 3 dias passaram. 3 dias é muito tempo para o indivíduo perder a fé, né? 3 dias é muito tempo para você se desanimar da fé. Mas eles se desanimaram em tão pouco tempo. E Jesus, por misericórdia, chegou perto deles e disse: não desanimem. Vocês precisam entender o que os profetas disseram, o que o Evangelho diz, o que a palavra ensina. A Bíblia diz: os olhos deles estavam como que fechados. Quantas vezes o próprio Espírito Santo fala ao seu coração? Quantas vezes o Espírito do Senhor fala ao seu coração? E Ele quer despertar você para uma experiência de fé extraordinária. Mas os seus olhos estão fechados, porque a sua mente está comprometida com uma coisa diferente daquilo que o Senhor tem para você. A nossa mente pode estar direcionada para a frustração, para a tristeza, para a decepção. Nós esperávamos que o Evangelho seria esse poder, mas agora 3 dias passaram e nada aconteceu. Então eles não experimentaram a bênção da ressurreição, porque eles estavam presos ainda na morte e naquela situação de Jerusalém. Ou seja, eles estavam presos em Jerusalém, e eles não viram Jesus no caminho de Emaús junto com eles. Esse é o perigo de nós estarmos tão comprometidos com as nossas ideias, com as nossas opiniões, com as nossas rebeldias, com os nossos sentimentos, que a gente não percebe a presença de Deus falando algo diferente conosco. Porque nós não damos espaço para o Espírito de Deus revelar-se a nós. Porque já estamos cheios das nossas opiniões, cheios das nossas verdades, cheios das nossas ideias, e pior, cheios das nossas frustrações, cheios das nossas tristezas. Nossos corações estão tão repletos de tanta tralha que não há um espaço para a palavra viva do Senhor. Então veja o que aconteceu, verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus está falando, não era assim que devia acontecer, não era desse jeito que devia acontecer. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Olha o que Jesus está falando, pregando para eles o que se achava em toda a Escritura. Meus irmãos, agora uma pergunta retórica. O pregador daquela noite ou daquela tarde lá, era um bom pregador? Quem era o pregador? Jesus. Era um bom pregador? Tem dúvidas sobre a qualidade do pregador? Nenhuma. Tem dúvida da qualidade da mensagem? Nenhuma. A mensagem era bíblica, correta. Mas por que aqueles homens não abriram logo o seu coração? Porque às vezes o Senhor está falando conosco, mas os nossos corações são duros. O homem que muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Ali está o melhor pregador, pregando o melhor sermão, falando da melhor palavra da Bíblia. E ali estão 2 homens com os corações fechados, olhos fechados, se dizendo crentes, se dizendo discutidores do Evangelho, criticando o próprio pregador, mas sem experimentar uma mudança de vida ao ouvir a pregação da boca do próprio Senhor Jesus. Olha quantas vezes nós, como seres humanos, somos duros. Nós, como seres humanos, estamos tão cheios que não há um espaço para ouvir a palavra do Senhor que nos chega ao coração no meio da nossa estrada. Jesus aquele dia fez algo especial por aqueles homens.
escolheu estar com eles. Poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar com Maria Madalena, poderia estar com João, com qualquer outro. Mas naquele dia da ressurreição, Jesus escolheu estar com aqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus muitas vezes escolhe estar conosco, porque temos corações duros, mas Ele nos ama e Ele nos quer. Ele nos chamou. Ele quer que sejamos seus discípulos. Ele quer nos converter para que o Espírito tenha liberdade de nos conduzir. Faz sentido para vocês? Faz, Ruth Amati? Faz? Total sentido, né? Vamos ver para frente. Chegaram, pois, para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha, então, aí há um momento especial. Olha o que aconteceu. Verso 29. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Naquele momento, eles são hospitaleiros. Naquele momento, eles são pessoas que abrem a sua casa, o seu coração, e pedem àquele viajante para ficar com eles. Eles hospedam o viajante sem saber quem era. Eles hospedam aquela pessoa. A Bíblia diz, às vezes, sem saber, hospedamos anjos. E naquele dia, porque eles tinham a disposição de abrir a sua casa, a disposição de abrir a sua porta para aquele transeunte, para aquele caminhante, eles, sem saber, agasalharam dentro da sua casa a pessoa de Jesus. E o que acontece? Olha só que coisa linda que aconteceu. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu para eles. Veja o que acontece. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Abriram-se os olhos, porque a presença de Jesus estava ali na casa deles. A presença de Jesus na sua vida pode abrir os seus olhos, porque a Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do nosso entendimento, mas o Espírito de Deus abriu os olhos do nosso entendimento. Então, se Jesus está presente e você o reconhece, e se Ele está ali presente na sua experiência, e se Ele faz algo que o identifica aos seus olhos, olha o que abriram-se então os olhos e o conheceram. É importante que os nossos olhos se abram. É importante que nós cheguemos ao conhecimento da presença de Jesus na nossa caminhada diária. É importantíssimo isso, é fundamental isso. E veja então o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Próximo. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? É então interessante que Jesus não só falava, mas abria as Escrituras, porque a Escritura é o berço da revelação de Deus. Por isso que é importante entender a Escritura. Por isso que Jesus disse, como está escrito na Escritura, vocês não viram o que os profetas disseram. Então uma igreja madura, uma igreja forte, é uma igreja que se identifica com a Escritura, que segue a Escritura, que ama a Escritura, que lê a Escritura, que pratica a Escritura, porque constrói sobre a rocha. Então eles lá, quando estavam lá, olhando a Escritura, à mesma hora levantando, volte o 32, por favor. Olha, disseram uns para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele nos falava? Então o fato é que eles entenderam que a presença de Jesus na vida deles deveria criar um coração vigoroso, um coração ardente, um coração alegre, um coração pujante, um coração especialmente tocado pela graça de Deus. Então, quando eles se dão conta disso, veja o verso 33, o que diz. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 os que estavam com ele. Então, eles saíram de onde eles estavam e voltaram no mesmo caminho para Jerusalém. Só que agora eles iam com o coração vibrante, com o coração alegre, com o coração transformado, porque Jesus não era para eles mais um elemento de história. Jesus era uma personalidade viva.
Jesus era um espírito que partilhou o pão com eles. Jesus estava presente na vida deles. Jesus não era mais uma história sobre a qual eles falavam, mas agora era uma pessoa viva com a qual eles interagiam. O bonito do Evangelho é quando ele se torna não apenas uma religião, mas se torna uma comunhão, uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, um encontro de oração, de compartilhamento, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é isso que faz a nossa comunhão. É por isso que podemos orar, Pai Nosso, porque nosso Pai do céu está derramando em nossos corações o Espírito, que nos faz compreender a sua presença, que nos faz compreender a realidade da sua vida abundante em nós. E eles voltam agora com o testemunho. O testemunho agora era o testemunho de que Jesus vive, esteve em nossa casa, partilhou o nosso pão e ardeu o nosso coração de esperança, onde nós estamos desanimados, de alegria, onde nós estamos tristes, de vitória, onde nós estamos derrotados. E eles voltam para testemunhar de que o Evangelho é verdadeiro. Isso foi o mesmo que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, nós vamos nos lembrar que o Senhor nos deixou esse símbolo, esse memorial, para que nós trouxéssemos à memória o que Ele fez por nós, o que Ele representa para nós nesse pão e neste vinho, e o que o Espírito Santo que habita em nós nos dá de entendimento, para que nós percebemos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é a nossa esperança. Amém, meus irmãos?